E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e hoje, dando continuidade no nosso estudo da citologia, vamos começar a abordar o núcleo da célula, a estrutura que comanda todo o rolê. Mas antes da gente começar, nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, as boas-vindas estão mais que ofertadas. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, faça seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. O assunto é novo, mas o personagem que vai aparecer agora já é um pouquinho antigo e já apareceu aqui em um outro vídeo. Eu estou falando do holandês Antonie van Leeuwenhoek, que é o cara que basicamente observou células pela primeira vez, sem ainda compreender o que eram aquelas estruturas. Bem, ele foi, obviamente, como o primeiro a observar células, o primeiro a observar um núcleo. Porém, como nós não tínhamos na época a teoria celular, não se tinha esse conhecimento científico, ele acreditou que aquela estrutura observada era uma cavidade. Vale lembrar também que as colorações que a gente faz hoje para destacar núcleo, para destacar determinadas regiões celulares, não existiam e por isso parecia para ele realmente uma cavidade. E por esse motivo também ele deu o nome de lúmen àquilo que ele observava. Anos depois, aí sim, nós tivemos o reconhecimento do núcleo como uma outra estrutura, não como um buraco na célula, e quem fez isso foi o físico e botânico conhecido como Robert Brown. O Brown era um cara bastante interessado nesse estudo da célula e, como era botânico, acabou fazendo os primeiros estudos a respeito do núcleo e esse núcleo foi o núcleo das células vegetais. E nesse momento você deve estar se perguntando em que local da fábrica, dentro daquela analogia que a gente sempre faz entre a célula e uma indústria, o núcleo se encontra. Bem, o núcleo é basicamente o escritório de administração da fábrica. É lá que eu vou ter os diretores, os sócios, o departamento pessoal, é lá que eu vou ter as fórmulas e as receitas daquilo que eu vou produzir, ou seja, toda a parte administrativa e toda a parte de comando da fábrica estará nesse departamento. Então o núcleo é justamente a parte administrativa, a parte de comando da célula. Só que ele, ao contrário do que a gente vê na maioria das representações celulares, não é uma estrutura única, ovalada, circularzinha, bonitinha, não. A gente pode ter aí células com composições diferentes. Claro, existe aquela célula uninucleada, que o núcleo é realmente ovalado, arredondado, mas também existem células que são polinucleadas, existem células que são anucleadas, e eu não estou falando de células procariontes, eu estou falando de células de organismos eucariontes, um bom exemplo é a hemácia. Também existem células que possuem núcleos subdivididos, que são os núcleos lobulados ou polilobulados, como é o neutrófilo, que a gente já observou, que a gente já conversou sobre ele aqui no canal também. Alguns protozoários, por exemplo, possuem dois núcleos de tamanhos diferentes, o macronúcleo e o micronúcleo. Então, a conformação dessa estrutura nas células, ela pode ser bastante diferente, fugindo um pouco daquele modelo padrão que a gente estrutura. O que define o núcleo é a sua limitação, e quem limita o núcleo é o envelope nuclear. Aqui basta a gente falar uma coisa, eu acho que é importante. Muitas vezes a gente pode observar, ou o professor falando, ou os livros, o uso do termo membrana nuclear. Não está errado, mas a gente deve evitar um pouquinho, porque a estrutura do envelope nuclear ela é muito mais complexa que simplesmente uma estrutura membranosa, e a gente não deveria confundir o núcleo com uma membrana plasmática. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso agora. A principal diferença
da complexidade da membrana plasmática para o envelope nuclear se dá no fato de que a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada fosfolipídica com proteínas imersas, aquilo que a gente conhece como o modelo do mosaico fluido. O envelope nuclear ele é uma bicamada fosfolipídica sobre uma bicamada fosfolipídica. Eu posso dizer também que ele é uma bicamada de bicamada fosfolipídica. Ficou difícil? Ficou complicado? Eu explico muito facilmente. Eu tenho uma bicamada fosfolipídica em cima de outra bicamada fosfolipídica, ou seja, uma dupla membrana. E revestindo o envelope por dentro, eu tenho uma extensa rede proteica que até se assemelha muito ao que o citoesqueleto faz com a membrana para dar o formato e a sustentação da célula. A função dessa rede proteica que reveste o envelope por dentro é exatamente a mesma. O fato é que nós temos para o envelope uma seletividade muito superior à seletividade da membrana plasmática. Quando a gente falou da membrana, nós falamos da difusão facilitada, falamos também da osmose, falamos do transporte ativo, e aqui no caso do envelope a gente tem apenas substâncias apolares conseguindo fazer a difusão de um meio para o outro. Então a gente tem uma separação muito boa do citoplasma para o nucleoplasma, que é a parte líquida do núcleo. E essa separação é importante porque a composição de ambos tem suas diferenças. Nós também vamos observar, passando pelo envelope nuclear, outras substâncias, como proteínas e ácidos nucleicos, mais precisamente o ácido ribonucleico. Quem vai permitir a passagem dessas estruturas maiores, dessas moléculas maiores, são poros que estão localizadas na estrutura do envelope, que vamos convir aqui a partir de agora chamaríamos de carioteca, e esses poros são formados por um grupo de proteínas, mas eles não estão lá totalmente abertos, prontos para permitir a passagem de substâncias, não. Eles se fecham e se abrem no momento certo. Se a gente observar aí a figura, a gente consegue ver perfeitamente a estruturação da carioteca. Então eu tenho os dois meios, o hialoplasma em cima e o nucleoplasma embaixo. Eu tenho a bicamada de bicamada fosfolipídica, ou seja, uma bicamada fosfolipídica externa e uma bicamada fosfolipídica interna. Entre as duas eu tenho um espaço que eu chamo de cavidade perinuclear, e aí, com um grupamento de proteínas, um complexo proteico, eu tenho a formação do poro. E aí é importante dizer que para que essas estruturas proteicas passem de um lado para outro da carioteca, elas precisam apresentar uma senha de entrada. Qual é essa senha? Uma sequência exata de aminoácidos que eu vou chamar de sinal de reconhecimento nuclear, ou a gente pode usar a sigla NLS, que vem do inglês. Quando a proteína apresenta exatamente essa sequência de aminoácidos, a estrutura do poro se abre para ela, permite a passagem e depois se fecha. Isso mostra que a seletividade da carioteca é realmente muito, mas muito superior à seletividade da membrana plasmática. Agora falando um pouquinho daquilo que a gente vai encontrar dentro do núcleo da célula, ou seja, no interior dos limites da carioteca, eu vou ter aí três coisas que valem ser citadas. A primeira é a cromatina, o material genético. E a gente vai falar exclusivamente da cromatina em um outro vídeo. Tenho também a parte líquida, que eu já citei aqui, que é conhecida como nucleoplasma. E vou ter lá uma organela nuclear, que é o nucleolo. O nucleolo é basicamente a fonte de origem dos ribossomos, ou seja, é ele quem vai produzir os ribossomos que depois vão para o citoplasma e podem ficar lá soltos ou, na grande maioria deles, se aderir
ao ergastoplasma, o retículo endoplasmático granular. Como que isso vai acontecer? Eu tenho aí regiões organizadoras do nucleolo que vão ficar no material genético, no DNA, como a figura mostra muito bem. Essas regiões vão, obviamente, produzir RNA para a formação do nucleolo. E esse RNA, que eu chamo de RNA ribossômico, somado a algumas proteínas, vão formar as subunidades dos ribossomos, que vão ser, então, exportadas para a região do citoplasma. É importante dizer que essas regiões organizadoras dos nucleolos são genes diferentes que ficam em diferentes cromossomos. Eu não tenho um único gene em um único cromossomo sendo responsável pela produção dos nucleolos. E é importante dizer também, retomando a nossa analogia com uma indústria, que se o nucleolo produz os ribossomos, e os ribossomos são praticamente os funcionários da linha de produção, eu tenho o nucleolo como um grande departamento pessoal. Ou seja, o nucleolo é o RH da célula. E esse foi o início do nosso estudo do núcleo. Tem muita coisa para ser falada ainda. No próximo vídeo a gente vai ver o que é a cromatina e como ela está estruturada. Então fiquem muito atentos porque é um assunto de fundamental importância. Eu aguardo vocês lá, mas por enquanto a gente fica por aqui. E antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast, o nosso podcast aqui do canal que sai toda segunda-feira no Spotify, no Google Podcasts e também aqui no YouTube. E é claro, eu deixo o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!